Olá, bem-vindos novamente. Estou de novo aqui porque esses dias estou vendo coisas realmente fantascientíficas aconteceram na Itália, por exemplo. Em nome da saúde, estão tirando toda a liberdade, a dignidade e o dinheiro das pessoas, deixando aquela parte do povo mais vulnerável, né? Aqueles que viviam do salário mensal e que já tinham dificuldade para chegar no fim do mês, estão deixando essas pessoas sem dinheiro para comprar comida para os filhos. Estão fazendo coisas realmente inacreditáveis. Eu não tenho nem palavras para descrever isso. Eu vi um vídeo que passou em um jornal nacional, né, da Itália, onde um monte de forças policiais com helicópteros e drones perseguiam um aposentado que estava correndo sozinho no meio de nada. Sabe, no meio do nada? Imagine aqueles lugares desertos no interior, onde por quilômetros encontra só vegetação. Perseguiram essa pessoa como se fosse o pior dos marginais. Mas o povo italiano não é o único que está sendo tratado dessa forma. Tem outros lugares que estão indo na mesma direção. E não preciso lembrar como essa coisa possa ser horrível. Não estou dizendo isso para deixar vocês tristes, mas para se ligar. Então, pessoal, precisamos fazer tudo o que podemos para evitar que isso aconteça aqui também. Precisamos evitar de dar a eles a desculpa para fazer isso conosco. Como podemos fazer isso? Limitando os casos e fazendo tudo o que podemos para quem entra em contato com o vírus possa passar disso como uma gripe qualquer. E como fazemos isso? Fortalecendo o sistema imunológico, que é a arma mais poderosa que temos. Esses dias continuam sendo problemáticos, então precisamos nos defender de toda essa negatividade da melhor forma que podemos. E já que temos tantas precauções com tudo o que tocamos, antes de colocar as mãos no nariz, nos olhos, na boca, podemos, por exemplo, tomar as mesmas precauções, tomando cuidado no que colocamos na boca para comer e beber. Vamos ver o que podemos fazer para nos defender desse, mas também de todos os outros vírus. O que sabemos? Sabemos que é prejudicial para as pessoas idosas e doentes, mas principalmente para as pessoas com um sistema imunológico comprometido e fraco. Por exemplo, pessoas que têm problemas cardiovasculares, cerebrovasculares, hipertensão, diabetes, obesidade e etc. Todas aquelas doenças que debilitam o organismo de forma geral e que, consequentemente, reduzem a eficácia do sistema imunológico. Então, nesse tipo de pessoas, esse vírus é mais perigoso. E sabemos que tem pouco efeito em pessoas saudáveis e com um sistema imunológico forte. Então, é o efeito de uma gripe. E, portanto, o que precisamos fazer é fortalecer o nosso sistema imunológico o máximo possível. Uma das coisas que podemos fazer é prestar atenção à nutrição, seguindo o máximo possível uma alimentação com conteúdo muito baixo de carboidratos refinados, porque além de promover as inflamações, acidificam o corpo e nós precisamos manter um ambiente alcalino o máximo possível, né? Porque o ambiente ácido é muito vulnerável a vírus, enquanto o ambiente alcalino é muito mais resistente. Coisa inteligente é escolher os alimentos certos para fornecer ao corpo todas as variedades de substâncias necessárias para nos manter em boa saúde. Portanto, como disse, principalmente quem é sobrepeso ou obeso ou tem patologias, procurem reduzir o mais possível açúcares e carboidratos refinados, como pão, massa, pizza, bolos, arroz, biscoitos e todos os doces em geral. Porque, como dissemos já, além dos demais problemas que esses alimentos criam, que já são muitos, também acidificam o nosso corpo. Do que adianta suplementar, por exemplo, vitaminas e sais minerais para apagar o fogo se por baixo está continuamente colocando gasolina por queimar mais? Estúpido, é inútil. Então, o que comer? Todos os tipos de proteínas, vegetais e animais,
um pouco de fruta e principalmente muitos vegetais, muita verdura, todos os tipos de vegetais, de preferência consumidos cru, bem lavados, ou cozidos levemente ao vapor. Limitar alimentos como batata, macaxeira e inhame, porque eles também são muito carregados de açúcares. Hoje em dia, infelizmente, os alimentos mesmo frescos são carentes de micronutrientes se comparado com os mesmos de algumas décadas atrás. Há algum tempo vi uma pesquisa que comparava a quantidade de vitaminas contidas em frutas e verduras e mostrava como, nos últimos anos, esses conteúdos diminuíram consideravelmente. Se além disso esses produtos estiverem colhidos antes do tempo e permanecerem no balcão ou na geladeira por muitos dias antes de serem consumidos, já teriam perdido também toda a sua energia vital. E, para entender melhor do que estou falando sobre a energia vital, veja os 2 vídeos que falam sobre a frequência vital dos alimentos no canal. Mas isso acontece não apenas em produtos vegetais frescos. Pensamos em peixe de criação intensiva, vacas de criação intensiva. São criados e alimentados com rações químicas e em condições que com certeza não favorecem a saúde de quem se alimenta deles. Me lembro quando eu ainda comprava os bifes no supermercado, quando os colocava na assadeira, eles encolhiam e ficavam quase a metade, soltavam um monte de líquido, porque estavam, e ainda estão, inchados e cheios de antibióticos. Olha as galinhas, aquelas de criação intensiva, crescem mais rápido do que os cogumelos. Bom, além disso, o ser humano que vive em países industrializados, onde tem abundância e pressa, perdeu o instinto da escolha da comida. Comemos rapidamente porque temos pouco tempo, ou para satisfazer os sentidos, para preencher um vazio, o tédio, problemas emocionais, insatisfações, frustração, etc. O fast food está muito na moda, tanto no consumo quanto na preparação. Outro dia, eu estava na fila do supermercado e na minha frente havia uma mulher com uma criança pequena no colo. Um menininho lindíssimo, um menino bem lindo. O carrinho dela estava cheio de lixo. Só tinha coisas como batata frita, todos os tipos de salgadinho, todo tipo de biscoito, balinha, bala de goma e naturalmente um monte de refrigerante, que é só açúcar. Todo veneno. Olha, vou te dizer, naquele carrinho não tinha nenhuma coisa que teria comido. Não teria comido aquelas coisas que estavam naquele carrinho nem sob tortura. E ela era obesa. E estava alimentando o bebê com esse mesmo lixo. Você não faz ideia quanto foi difícil e frustrante para mim ficar calado. Portanto, é bom começar a refletir que todas as vezes que colocamos algo na boca, estamos nos fazendo bem ou estamos nos fazendo mal. E talvez estamos fazendo a mesma coisa com os nossos filhos. Como podemos nos orientar? No entanto, procuramos nos alimentar com comidas vivas o máximo possível. E como já disse, evitar todos os açúcares e carboidratos refinados. Isso seria já um bom começo para dar alívio ao nosso organismo. As boas gorduras também são interessantes. Em seguida, avaliamos se for apropriado fazer uma suplementação inteligente para compensar todas as carências daquelas substâncias que ajudam e apoiam o sistema imunológico. Como já disse no outro vídeo, pode começar com vitamina C e vitamina D. Saibam que as quantidades, por exemplo, de vitamina C que são prescritas, oficiais, são o limite mínimo para não adoecer de escorbuto. Outra coisa são as dosagens que servem para fortalecer o sistema imunológico. Mesma coisa para a vitamina D. A maioria das pessoas que não tem a oportunidade de se alimentar de forma correta, principalmente de ficar no sol, tem carência dessa vitamina, que é fundamental para o nosso sistema imunológico. Pesquisem de forma inteligente, pesquisem e ficarão surpresos do que vão encontrar.
Outra coisa, comer bem é uma coisa, assimilar bem a energia dos alimentos é totalmente outra. O bom funcionamento da função digestiva é tão importante quanto os alimentos que ingerimos. O clima emocional em que comemos afeta a digestão. Se estiver calmo e relaxado, ocorre com facilidade, mas se comemos em um ambiente tenso, cheio de ansiedade, inquietação, tensão, a digestão também será tensa. Aí vai poder dar distúrbios digestivos e a longo prazo algo até pior. Se você comer na frente da TV, que mostra coisas desagradáveis e aterrorizantes, sua digestão certamente será afetada. Além disso, todas essas emoções têm uma ação literalmente destrutiva do nosso sistema imunológico. O cortisol, que é o hormônio do estresse, aumenta e esse estresse crônico suprime as defesas imunológicas. Como já disse no último vídeo, fique longe o mais possível dos noticiários, porque eles criam todas aquelas emoções negativas que é melhor evitar. Tem muitas pessoas que são viciadas em emoções negativas. Infelizmente, isso é uma coisa muito frequente. Mas disso falarei outra vez, né? Portanto, procure se alimentar bem e longe de fontes de estresse, ansiedade e principalmente medo. Não há necessidade de fazer revoluções, mas dar o endereço certo aos pensamentos e às imagens mentais. A mente tende a vagar, a se envolver com pensamentos principalmente negativos, né? Você sabe quantos pensamentos negativos passam diariamente em nossa mente? Entre 10.000 e 13.000 pensamentos negativos todos os dias. E na maioria das vezes nem percebemos isso. Então, procure prestar atenção nos seus pensamentos e emoções. E quando percebe que está em uma emoção negativa, troque logo de pensamento. Assim, interrompe a sinapse. Em um certo sentido, a mente precisa ser educada para se acostumar a se concentrar em se sentir bem. Além dessas coisas, na medida do possível, faça um pouco de movimento aeróbico ou com pequenos pesos. Ou, se puder, os dois. Isso estimula a oxigenação, que nos ajuda a eliminar as escórias ácidas e ativar o sistema linfático. O sistema linfático é um dos sistemas de defesa do corpo contra as infecções. E que, lembro mais uma vez, para ser ativado da forma correta, precisa de movimento e bastante água. Então, para nos ajudar todos a evitar aquela situação que falei antes sobre o que está acontecendo em alguns países, saiba que a coisa mais inteligente que você pode fazer é começar a cuidar de você mesmo e você mesma agora. Você sabe o que ensinam em todos os cursos de assistência a resgate? A primeira ação que você precisa tomar quando deseja ajudar alguém em dificuldade é proteger a si mesmo. Porque se você estiver bem, poderá desenvolver a máxima eficácia para ajudar os outros. Se por outro lado você estiver fraco, cansado ou machucado, claramente o resultado das suas ações será afetado negativamente. Quando nos aviões caem as máscaras, né? Você deve colocar em você primeiro, mesmo que tenha ao seu lado seus filhos. De fato, se você estivesse inconsciente por falta de oxigênio, não poderia ser minimamente útil para eles, nem para ninguém. Além disso, se tornaria você mesmo mais alguém que precisa ser ajudado, precisa de ajuda, né? Eu sei que racionalmente tudo isso vai contra o instinto, que levaria você a cuidar primeiro de quem você ama. É normal, mas não é a ação mais inteligente que você pode fazer. A primeira coisa que você precisa fazer, a melhor maneira de ajudar a si mesmo e aos outros, é cuidar de você mesmo. E o que está fazendo a esse respeito? O que você mudou, acrescentou, tirou de seus hábitos para melhorar o seu estado de saúde e bem-estar hoje? Como você está se cuidando? Se a resposta for nada, não fiz nada para mim hoje, talvez está na hora de mudar de atitude.
porque está negligenciando o fator mais importante: cuidar de você mesmo, você mesma. Cuide-se. Mude os seus maus hábitos. É assim que você contribuirá para o bem de todos, porque será uma pessoa centrada e saudável. E em caso de contaminação com algo ruim, será muito mais fácil permanecer em saúde. É importante, pessoal, começar imediatamente. Faça para si mesmo e para todas as pessoas que estão ao seu redor o grande presente de estar em saúde. Não adie. Comece agora. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima.